Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o papo é sobre um filósofo que, olha, sempre dá o que falar. Friedrich Nietzsche. Um gigante, sem dúvida, e sempre controverso. Pois é, a gente recebeu aqui um material, uns trechos sobre a filosofia dele e, bom, a ideia é tentar desembrulhar juntos algumas das ideias mais fortes, né? E às vezes polêmicas mesmo. É um desafio bom. Nietzsche não facilita, mas instiga. E uma coisa interessante é que ele nem veio da filosofia, formalmente falando. Era filólogo, estudava textos antigos. Exato, e mesmo assim virou um dos filósofos alemães mais O influentes. estilo dele ajuda e complica. Como assim? Os aforismos, aquelas frases curtas, impactantes, tornam ele acessível por um lado, mas por outro, abrem margem para muita má interpretação, né? É, totalmente. E acho que, para começar, não tem jeito. Temos que ir na frase mais famosa e talvez a mais mal compreendida de todas. Já sei qual é. Deus está morto. Essa mesmo. Vem lá de A Gaia Ciência, 1882. É crucial entender o contexto, né? Sim, porque não é que ele estivesse, sei lá, se vangloriando disso. De forma alguma, não é um eu matei Deus. É muito mais uma constatação cultural. Ele estava, tipo assim, diagnosticando a época dele. Como assim? Ele observava que a sociedade ocidental, já há séculos, vinha se afastando da ideia de Deus como centro de tudo, sabe? Da moralidade, do sentido da vida. Um movimento em direção ao secularismo, à ciência. Exatamente. Desde Copérnico, talvez. Então a frase é um reconhecimento. Aquela crença universal em Deus como fonte única de valores estava morrendo culturalmente falando. Entendi. Ele não causou, mas percebeu o fenômeno. E qual a consequência disso para ele? O que acontece quando Deus morre? Bom, aí a responsabilidade cai toda no nosso colo, né? A criação de valores, de sentido para a vida, passa a ser tarefa humana. E isso leva àquela ideia de reavaliar todos os valores. Diretamente, ele criticava muito o cristianismo, por exemplo. Achava que o foco na vida após a morte desvalorizava a vida terrena, aqui e agora. E que isso acabava minando a força vital, a tal vontade de poder. Falando nisso, antes mesmo dessa fase, lá no começo, em O Nascimento da Tragédia, ele já falava do apolíneo e do dionisíaco, certo? Sim, 1872. Conceitos fundamentais para entender o pensamento dele todo. E como eles se encaixam nisso tudo? São como duas forças primordiais, sabe? Que existem dentro de nós e na cultura. O apolíneo seria a razão, a ordem, a medida, a beleza formal. Pense numa escultura grega clássica. Tá, a clareza, o controle. Isso. E o dionisíaco é o oposto. A força bruta da vida, a embriaguez, o êxtase, o caos criativo, a dissolução do indivíduo na coletividade. Pense numa festa dionisíaca mesmo, né? Entendo, a pulsão mais selvagem. É por aí. E esse lado dionisíaco está muito ligado à vontade de poder. Ele pegou a ideia do Schopenhauer da vontade de viver, mas deu uma virada. Qual virada? Para Nietzsche, não é só vontade de viver, é vontade de mais vida, de se expandir, de crescer, de se superar, de dominar. Mas dominar, antes de tudo, a si mesmo. Então a vontade de poder não é só, tipo, querer mandar nos outros. É mais interno. Principalmente, é a força que impulsiona a vida a ir além de si mesma. E é daí que surge o conceito Do Übermensch, o tal super-homem ou além-homem. Exatamente. Mas olha, cuidado aqui. Essa é outra ideia que foi terrivelmente distorcida. Como assim? Não é sobre uma raça superior, então. De jeito nenhum. Isso foi uma apropriação indevida, principalmente pela irmã dele e depois pelos nazistas. O Übermensch é um ideal, um alvo. Um ideal de quê? Do ser humano que consegue transcender suas limitações atuais, que usa a vontade de poder para criar seus próprios valores, para ir além do bem e do mal, da moral tradicional. Seja cristã, seja a burguesa que ele tanto criticava. Entendi. É alguém que se torna o seu próprio legislador moral, digamos assim. Isso. Um criador de valores, que afirma a vida em sua totalidade. Ele explora isso muito em Além do Bem e do Mal e na Genealogia da Moral. Faz muito mais sentido, assim. E tem outra ideia que sempre me deixou pensando, especialmente lá em Assim Falou Zaratustra, o eterno retorno. O que é isso, afinal? Essa é talvez a ideia mais radical dele. Pense no seguinte: e se cada momento da sua vida, cada dor, cada alegria, tudo fosse se repetir exatamente igual, para sempre, numa eternidade? Nossa,
Pesado. É um experimento mental, né? Funciona como um critério ético supremo para esse mundo pós-morte de Deus. Como assim, um critério ético? A pergunta é: você viveria sua vida de tal forma que pudesse desejar essa repetição eterna de cada instante? Você conseguiria dizer sim a essa possibilidade? Que pergunta. Pois é. A resposta dele ao niilismo, aquela sensação de vazio, de falta de sentido que ele via na época, é um convite a amar o seu destino, o amor fati. Abraçar tudo, o bom e o ruim, como parte necessária da sua existência. Viver de forma a afirmar cada momento. Uau. Falando na época dele, a vida pessoal do Nietzsche foi bem conturbada, né? Muito. Saúde super frágil desde jovem, dores constantes, quase cego. E teve aquele triângulo amoroso complicado com a Lô Andrea Salomé e o Paul Rey. Sim, que o deixou bem abalado. E a relação com a irmã Elizabeth era tensa para dizer o mínimo. E tudo culminou naquele colapso mental em Turim, né? A história do cavalo açoitado. É verdade. Uma vida marcada por muita dor e solidão, parece. Sem dúvida. E essa irmã, Elizabeth Forster Nietzsche, teve um papel, digamos, nefasto depois da morte dele. Nefasto como? Ele morreu em 1900, depois de anos incapacitado. Ela assumiu o controle dos escritos dele, especialmente os fragmentos não publicados, o que viria a ser a vontade de poder. E ela editou, selecionou e até distorceu textos para alinhar o pensamento do irmão com as ideologias que ela e o marido defendiam, o nacionalismo alemão e o antissemitismo. Mas Nietzsche não era antissemita? Muito pelo contrário. Ele desprezava o antissemitismo, rompeu com Wagner por causa disso, criticava duramente o nacionalismo alemão. Ele era radicalmente anti-antissemita. É uma das maiores ironias e tragédias da recepção dele. Caramba, quer dizer que aquela associação que às vezes fazem dele com o nazismo é... Uma distorção grosseira, em grande parte alimentada pela manipulação da irmã. Há até uma citação de um ideólogo nazista, Ernst Krieger, lamentando que Nietzsche fosse contra o socialismo, o nacionalismo e o pensamento racial, porque senão ele teria sido o guia. Mostra bem o absurdo da coisa. Chocante. Então essa imagem do Nietzsche proto-nazista é basicamente uma fake news histórica. Com certeza. Uma leitura totalmente equivocada. O pensamento dele é cheio de ironia, ele valorizava a arte acima de tudo, a política dele era muito mais estética, cultural. A grande contribuição dele, talvez, seja nos ensinar a como pensar, a olhar os problemas por vários ângulos, a dançar com as ideias, sabe? Questionar sempre. Bom, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a morte de Deus não é um assassinato, mas uma constatação cultural da época, né? Isso. Que abre espaço para a necessidade de uma reavaliação de todos os valores. Aí entra a vontade de poder, não como dominação externa, mas como força interna para se superar. Que impulsiona em direção ao ideal do Ubermensch, o criador de valores. E como um guia nesse mundo sem garantias divinas, surge o eterno retorno. Exato. Um chamado a viver tão plenamente que você possa desejar repetir tudo eternamente. E fica muito claro que para ler Nietzsche é preciso mesmo ter cuidado, né? Para não cair nessas armadilhas, nessas distorções que a história criou. Sem dúvida. E o desafio que ele coloca pra gente continua super atual, eu acho. Como a gente encontra sentido, ou como a gente cria sentido e age eticamente num mundo que não tem mais aquelas verdades absolutas de antes. A pergunta que fica ecoando é, e agora, né? Exatamente. Um convite constante à reflexão sobre a nossa própria vida, os nossos valores, e talvez a imagem final seja aquela dele mesmo dizendo que só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Celebrando a vida em toda a sua intensidade. Inclusive na dor, na dificuldade, bem dionisíaco no fim das contas. Um brinde à vida como ela é. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.